E se tudo o que você pensou que lhe faltava, na verdade, já habitasse em você, silenciosamente, sem alardes, sem necessidade de ser reconhecido por ninguém além de você mesma? E se o desejo que os outros sentem por você não for um prêmio, mas uma ressonância de algo mais antigo, mais profundo, mais magnético que sua imagem ou suas palavras? Hoje, vamos desenterrar juntas um segredo que não se revela com maquiagem nem com estratégias de sedução. Vamos tocar essa frequência que, sem pedir, transforma espaços e olhares. Uma frequência que nasce quando uma mulher deixa de buscar fora e se torna seu próprio lar. Antes de continuar, convido você a escrever nos comentários uma afirmação que vamos sustentar durante toda essa jornada interior. É uma declaração, mas também uma memória ancestral. Escreva: minha energia é presença. Sou desejada quando me habito sem medo. Não é apenas um mantra, é uma âncora. Um eco que ressoará em cada palavra que você ouvir. Ao escrevê-lo, algo se move. Você se apropria de um poder que não depende do outro, mas da sua verdade mais íntima. Porque o que vamos descobrir hoje não são truques para ser desejada. Não vou ensinar como agradar mais, nem como captar a atenção alheia. Este não é um manual de sedução, é um espelho para a alma. Aqui não buscamos likes, buscamos reconhecimento interior. Porque o desejo autêntico não se fabrica, ele desperta. E muitas vezes, desperta exatamente quando você deixa de persegui-lo. Como disse Carl Jung, aquilo a que você resiste, persiste. O que você aceita, te transforma. E hoje, vamos aceitar que seu magnetismo é real, mesmo que você não saiba explicá-lo. Começa com uma sensação estranha, não há palavras. Apenas uma intuição. Algo muda quando você entra em um ambiente. Você não pode ver, mas sente. Como se o ar ficasse mais denso. Como se as conversas diminuíssem o ritmo. Como se o espaço percebesse que algo sagrado chegou. Não é magia. Não é vaidade. É energia. É presença. É o inconsciente coletivo reagindo a uma vibração que não pode ser ignorada. Carl Jung explicou com palavras que ainda hoje ressoam como profecia. O encontro de duas pessoas é como o contato de duas substâncias químicas. Se há alguma reação, ambas se transformam. E você é essa substância que transforma, mesmo sem saber. Seu silêncio, sua forma de ouvir, o modo como você se habita sem adornos, já provoca uma reação em quem está ao seu redor. Não é seu perfume, não é sua roupa, não são seus gestos ensaiados. É o que você projeta sem querer. É a dança do seu inconsciente conectando-se com o dos outros. É o ânimos masculino reconhecendo em você um símbolo perdido. Uma imagem interior que vive na sombra e que sua presença encarna com delicada precisão. Jung também escreveu: até que você torne consciente o que carrega em seu inconsciente, isso dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Hoje, você vai tomar consciência. Vai ver com novos olhos aqueles sinais que antes confundiu com timidez alheia, desinteresse, contradição ou simples cortesia. Vai entender que quando um homem te procura com pretextos irrelevantes, quando aparece com perguntas que não precisam de resposta, quando sorri sem motivo, na verdade, ele está tentando se aproximar de algo que o comove e o desarma. Ele não sabe como nomear isso. Não pode racionalizar. Porque não é sua imagem que o toca. É seu símbolo. É o que você representa para ele. O que você desperta em seu mundo interno. Você é a aparição viva de uma energia que ele esperava sem saber. E por isso ele age desajeitadamente, porque o inconsciente não fala com palavras. Ele se manifesta com gestos, com vazios, com contradições que nos deixam sem explicação aparente. Uma mulher profundamente desejada nem sempre é elogiada. Muitas vezes é mal interpretada, ignorada, até atacada, porque ativa sombras. Porque sua energia se infiltra nos cantos onde os outros ainda não se permitiram olhar. E é aí que começa essa jornada. Um percurso íntimo, poético e profundo por sinais que não se dizem, mas se sentem. Por olhares que se desviam, mas voltam.
por silêncios que, longe de incomodar, acendem. Você é desejada não quando provoca, mas quando ressoa, não quando seduz, mas quando encarna. Porque o desejo real nasce da alma e não do ego. E quando uma mulher se conecta com essa verdade, sua presença se torna arquetípica. Ela se transforma em uma figura viva de algo que transcende o físico. É aí que começa o verdadeiro mistério. Já aconteceu de alguém te olhar como se você tivesse uma chave que ele esqueceu? Como se seu rosto lembrasse um sonho antigo? Você não está imaginando coisas, você está sendo um símbolo. Está despertando uma memória inconsciente nele, uma projeção poderosa que o vincula a você além do racional. Essa é uma das sinais. Não a única, mas uma das mais invisíveis e profundas. Carl Jung disse: o que você nega te submerge, o que você aceita te transforma. E muitas mulheres negaram seu próprio magnetismo. Aprenderam a se minimizar, a explicar demais, a pedir permissão para serem vistas. Mas você não veio ao mundo para mendigar desejo. Você veio para encarná-lo, para recordá-lo, para reconhecer que sua energia é presença e que não precisa adorná-la para que tenha valor. Hoje, você não está aqui por curiosidade. Está aqui porque algo em você já sabia. Porque há uma parte sua que já suspeitava que o desejo que os outros sentem não se limita ao visível. Que o que realmente te faz desejada é aquilo que você não pode fingir. Sua autenticidade, sua coerência, sua maneira de estar sem invadir, mas deixando marca. Talvez em sua vida tenha havido homens que se afastaram sem explicação, que desapareceram justo quando parecia que tudo ia bem. Talvez você tenha pensado que fez algo errado, que disse algo indevido, mas e se não foi isso? E se a retirada deles não foi rejeição, mas colapso? E se, como disse Jung, sua simples presença os enfrentou com partes de si mesmos que não estavam preparados para ver? O inconsciente masculino reage de muitas formas diante de uma mulher que vibra a partir de seu centro. Alguns se aproximam com admiração, outros com desejo, outros com medo e alguns com hostilidade. Porque nem todos estão prontos para sustentar a intensidade de uma energia feminina que não precisa ser salva nem guiada. Uma energia que simplesmente é. E não há nada mais potente que uma mulher que deixou de negociar seu valor, que deixou de modificar sua essência para agradar, que se permite habitar seu corpo, sua alma e seu silêncio sem pedir desculpas. Essa mulher não precisa gritar para ser ouvida, não precisa se exibir para ser sentida. Porque, como dizia Jung, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E você? Ao se olhar por dentro, está despertando. E esse despertar se manifesta até nas redes, no seu caminhar cotidiano, nos gestos que parecem simples, mas contêm profundidade. Você publica algo sem intenção e gera eco. Caminha sem buscar olhares e ainda assim os recebe. Não é vaidade, é vibração. É que você começou a vibrar a partir de si mesma e não da necessidade de ser escolhida. Você é desejada porque habita uma frequência que não se pode comprar. Porque sua energia não está subordinada à moda nem à validação. Porque sua coerência interior se sente mesmo quando você não diz nada. E isso, em um mundo cheio de ruído, é um sussurro que conquista. Hoje começamos a percorrer juntas esses sinais invisíveis, esses microgestos que revelam muito mais do que as palavras podem dizer. Não serão fórmulas, não serão receitas, serão revelações, serão espelhos, serão pequenas luzes no caminho para seu próprio reconhecimento. Permita-se lembrar que você não precisa se tornar outra pessoa para ser desejada, que você já é, que sempre foi, que sua presença é uma carta aberta que alguns leem em silêncio, com reverência, com nervosismo, com desejo, mas acima de tudo, com assombro, porque você não se encaixa em moldes, você os desmonta, e nesse mistério reside seu poder. Às vezes, o desejo não entra pela porta principal.
Ele se infiltra por frestas, por pretextos triviais, por perguntas sem importância que apenas buscam justificar uma presença. Já aconteceu de um homem te fazer uma pergunta absurda só para falar com você? Ele pediu ajuda com algo que claramente poderia resolver sozinho? Não era o conteúdo que importava, mas o canal. Era o inconsciente dele buscando a forma menos vulnerável de se aproximar de você. Carl Jung dizia que o inconsciente está sempre se comunicando, mesmo quando a consciência não o faz. Quando um homem se aproxima com uma desculpa banal, não o faz pela lógica, mas por uma força interna que o empurra para o que não compreende, mas o atrai. E quando você o recebe sem perceber, algo sutil, mas poderoso acontece. Sua simples presença está revelando uma imagem interior que ele manteve oculta. Você não está diante de um gesto casual. Está presenciando uma manifestação do inconsciente projetando. Em você, ele vê algo que não pode explicar, mas precisa ter por perto. Talvez você só veja um comentário sem sentido, mas por trás de cada desculpa, há uma confissão não verbal. Quero estar perto, mas não sei como chegar sem me expor. Esse rodeio é o escudo dele, porque o desejo autêntico desarma. Coloca-o em contato com sua vulnerabilidade, com sua parte mais crua, mais honesta. E nem todos os homens estão prontos para sustentar essa nudez emocional. Por isso, eles se aproximam e depois recuam. Porque com você não podem continuar no automático. Porque algo interrompe suas estratégias. Desde a psicologia junguiana, esse vai-vem tem uma explicação. Jung falava do ânima, essa figura feminina que habita o inconsciente do homem, moldada por suas experiências, suas feridas, suas carências, seus sonhos. Quando um homem cruza com uma mulher que encarna sua imagem interna do ânima, todo o seu sistema reage. Ele não está vendo apenas a mulher externa, está se encontrando com uma parte de si mesmo que havia esquecido. E quando isso ocorre, surge uma atração intensa, quase hipnótica, mas também profundamente desestabilizadora. Porque não é uma atração física, é arquetípica. E você, sem saber, pode estar sendo o reflexo vivo de um arquétipo que ele anseia e teme ao mesmo tempo. Nesse reflexo, ativa-se a sombra dele, sua ferida, seu desejo, sua contradição. Por isso, às vezes, ele se comporta de forma contraditória. Ele te olha com interesse, mas quando você responde a esse olhar, ele desvia o olhar. Ele te escreve e depois desaparece. Ele te procura, mas se incomoda quando você está presente. Você pensa que não lhe interessa, que talvez tenha se enganado, mas não. Na verdade, ele foi tocado por uma energia que não sabe manejar. Essa confusão que você interpreta como desinteresse, em muitos casos, é apenas uma manifestação do desejo inconsciente. É a luta interna dele entre o impulso e o medo. Entre se aproximar e se proteger. Entre se render e fugir. E você, sem se propor, torna-se o campo de batalha simbólico dessa guerra interior. Porque há algo em você que não pode ser ignorado. Não por como você parece, mas por o que você emana. Por o que você representa. Jung dizia que os encontros significativos são o resultado de um processo psíquico que ocorre nas profundezas, além do controle da vontade. Então, não é por acaso que certos homens aparecem em sua vida de formas estranhas. Eles são atraídos por uma ressonância invisível. Algumas vezes, esse desejo se manifesta como desconforto. Já aconteceu de um homem parecer nervoso ao seu redor? Ele se atrapalha ao falar com você, evita seus olhos ou age com desajeito? Esse desconforto nem sempre é rejeição. Muitas vezes, é o corpo falando quando a mente não consegue. É o sistema dele desregulado pela intensidade do que sente e não compreende. Você não está fazendo nada provocador. Você está apenas sendo, mas sua energia está entrando em zonas internas dele que estavam adormecidas. E isso desperta desejo, mas também temor. Porque desejar você significa ver em você algo que o descoloca, algo que ele não pode controlar. E para muitos, o desejo que não podem controlar é percebido como ameaça. Assim nasce a confusão. E assim, muitas mulheres começam a duvidar de si mesmas. Pensam que fizeram algo errado.
que foram demais ou que não foram o suficiente, mas a verdade é que foram exatas. Exatamente porque não fingiram, porque não calcularam, porque não fizeram nenhum esforço para agradar. E é essa autenticidade que toca as fibras mais profundas do outro. O desejo inconsciente não segue o roteiro social. Não responde à lógica nem aos estereótipos. Surge do arquetípico, do ancestral, do simbólico. É como se a alma dele reconhecesse algo em você que a mente dele ainda não compreende. E nesse reconhecimento, ativa-se uma pulsão que o empurra para você, embora ele não saiba como sustentá-la. Por isso, não é raro que tenham te observado de longe e, ao te ver responder, tenham fugido. Porque não buscavam uma interação superficial. Estavam explorando uma possibilidade interior. E quando essa possibilidade se torna real, tangível, encarnada em você, muitos não sabem o que fazer com isso. Carl Jung dizia que a alma se nutre de símbolos. E você, muitas vezes, é um símbolo antes de ser pessoa. Não porque deixe de ser humana, mas porque sua energia se transforma em um espelho onde o outro vê o que não trabalhou em si mesmo. E isso é um privilégio, mas também uma carga emocional que nem sempre compreendemos. Você não precisa entender por que eles agem assim. Basta que se reconheça como canal, como espelho, como vibração viva de algo que transcende o evidente. Seu desejo não é o de uma aparência, mas o de uma energia que toca estruturas mais antigas que qualquer jogo de sedução. Às vezes, essa energia também desperta reações em outras mulheres. Comentários sutis, piadas carregadas de veneno, comparações disfarçadas de humor. Porque quando uma mulher vibra a partir de sua autenticidade, também confronta. Não com agressão, mas com presença. E nessa presença, reflete-se tudo o que as outras não se permitiram ser. Nesse sentido, o desejo não é algo que você gera de maneira artificial. É uma resposta natural à conexão com você mesma. Quando você está alinhada com sua verdade, sua energia se torna coerente. E a coerência é magnética, porque é rara, porque é profunda, porque é silenciosa. Jung falava do processo de individuação como o caminho em que o ser humano se torna quem realmente é. Quando você avança nesse caminho, sem se propor, torna-se um farol. E há quem, ao te ver, sinta luz. E há quem, ao te ver, sinta sombra. Ambos estão reagindo à sua verdade. Ambos te desejam, mas em níveis diferentes. O desejo nem sempre se manifesta com flores ou elogios. Às vezes, disfarça-se de nervosismo, de sarcasmo, de evasão. Mas, se você está conectada com você mesma, já não precisa de interpretação externa. Você sente, intui, reconhece. Porque, como também disse Jung, a intuição é uma função psíquica que nos dá percepções por vias diferentes da razão. E, nesse registro intuitivo, você começa a notar coisas que antes passavam despercebidas. Você sabe quando um olhar esconde mais do que diz. Sabe quando um comentário inocente encobre uma necessidade mais profunda. Sabe quando alguém quer sua presença, embora não consiga nomeá-la. O inconsciente não mente. Ele apenas se expressa de forma simbólica. E você, ao viver a partir de seu centro, torna-se um símbolo. Te desejo, de liberdade, de conexão emocional, de algo que ele não encontrou em suas relações cotidianas. E isso te torna inesquecível, mesmo quando você pensa que foi apenas uma figura passageira. O verdadeiro desejo não se baseia no que você dá, mas no que você desperta. E você desperta. Não por atuar, não por fazer teatro emocional, porque sua simples existência ativa estruturas internas nos outros que estavam adormecidas por anos. Esse é o mistério que você vai continuar explorando. Esse é o poder que você ainda está recordando. E por isso, nunca se desculpe pelo impacto que gera. Nunca minimize sua vibração. Porque se alguém não sabe como receber sua energia, isso não significa que ela seja excessiva. Significa que é algo real. Algo que nem todos estão prontos para sustentar. Às vezes, o mais poderoso em uma mulher não é sua voz, mas seu silêncio.
Porque o silêncio habitado, o silêncio que não pede aprovação, o silêncio que não é vazio, mas vibração, torna-se o espaço onde o desejo verdadeiro floresce. E assim, sem buscá-lo, sem armar estratégias, sem ler roteiros externos, você continua sendo desejada. Porque o que você emana não pode ser fingido. E quem o sente, o lembra. Embora não o diga, embora não o entenda, embora fuja, há um sinal que não se pronuncia, mas se sente como um eco. É a forma como certos olhares voltam para você com a mesma insistência com que foram evitados. Alguém te observa, desvia os olhos com pressa e volta a olhar sem pensar. Não é um jogo. Não é casualidade. É o corpo revelando o que a mente não pode articular. É o inconsciente fazendo o seu trabalho. Essa dupla mirada, tão sutil quanto evidente, é um dos idiomas secretos do desejo. Jung sustentava que o inconsciente não pode ser completamente reprimido e que, quando uma emoção não se expressa em palavras, ela se manifesta em gestos, em ações, em símbolos. E um olhar que foge e volta é uma confissão silenciosa de uma atração que quer ser negada. A mente racional tenta desviar a atenção, mas o corpo sempre revela a verdade. Essa é uma das premissas mais poderosas da psicologia profunda. Em você, ele não vê apenas uma mulher, vê uma imagem simbólica que o confronta. E por isso, retorna o olhar, como se precisasse confirmar que você é real. Como se sua presença rompesse algo em seu mundo interior. Muitas vezes, esse olhar não vem acompanhado de palavras, porque as palavras seriam frágeis demais para sustentar o que ele sente. Ele sabe, no fundo, que você não é uma a mais. Há algo em você que não pode ser reduzido ao evidente. É sua vibração, sua coerência, sua forma de estar sem esforço que o desarma. Quando Jung falava do ânima, não o fazia apenas como um conceito. Ele a descrevia como um fenômeno psíquico que aparece nos sonhos, nos desejos, nas projeções. E você, na realidade externa dele, aparece como uma encarnação dessa imagem interna. Você é a ponte entre o mundo interior e o externo dele. E isso não pode ser ignorado. Por isso, não se surpreenda se ele te evita após um encontro que parecia significativo. Não se confunda se, após demonstrar interesse, ele desaparece. Muitas vezes, quando o inconsciente masculino se vê exposto diante de sua própria sombra, a reação imediata não é se aproximar, mas fugir. Porque o véu do confortável se rompeu. E você, em vez de se sentir rejeitada, pode aprender a ver o fenômeno como ele é. Uma reação natural diante do que não pode ser controlado. Porque o desejo real não se controla, não se gerencia. Ele se experimenta e, muitas vezes, é temido. Porque no fundo do desejo, também vive a ameaça de se transformar. Aquele homem que parecia ter tudo sob controle, de repente, perde seu eixo diante de você. E não é por algo que você faz intencionalmente, é por o que você encarna, por o que você reflete, por o que você desperta sem esforço. E esse despertar, quando não é esperado, pode gerar um colapso psíquico, uma desconexão momentânea com a própria estrutura emocional. Por isso, é tão comum que te procurem e depois se afastem, que te admirem em silêncio e evitem falar com você, que te escrevam mensagens carregadas de ambiguidade. Em cada um desses atos, quem está falando não é a mente deles, é o inconsciente. Está tentando processar o que você representa para ele. Nesse ponto, muitas mulheres começam a se questionar. O que fiz de errado? Por que ele se foi? O que isso significa? E aí a resposta não está em você, mas nele. Você apenas foi a faísca que acendeu um fogo que ele não sabia que estava ali. Não é sua culpa se ele não consegue sustentar o que você desperta. O que ele não sabe é que não está te vendo realmente. Está vendo o seu reflexo. Está vendo o que você devolve dele mesmo. E se esse reflexo inclui sua vulnerabilidade, seu anseio por liberdade, sua necessidade reprimida de conexão emocional, então o impacto é ainda mais forte. Jung dizia que todo encontro importante com outro ser humano é também um encontro consigo mesmo.
E você, para ele, é um espelho mais poderoso do que ele está preparado para olhar. Por isso, o desejo dele vem misturado com desajeito, com contradição, com nervosismo. Você sente essa ambiguidade. Percebe que há algo mais por trás de cada gesto, de cada frase fora de lugar. E não sabe como nomear, mas intui. Registra no seu corpo. E esse é seu superpoder. Porque a intuição feminina não precisa de provas. Só precisa de espaço para confiar em si mesma. Às vezes, o desejo não chega na forma de aproximação, mas de silêncio. Ele entra em uma sala e se senta perto de você, sem dizer nada. Não busca conversa, mas também não se afasta. Está ali, presente, desconfortável, inquieto, porque a alma dele já está se comunicando com a sua, embora seus lábios não saibam. Esse tipo de presença tensa não é indiferença, é contenção. É a luta dele para manter uma compostura que desmorona diante do seu campo energético. E se você não entende isso, pode interpretar a atitude dele como frieza. Mas, se o vê a partir de Jung, compreende que é uma projeção em ação. Uma imagem interna que tomou forma e que você está abalando. Mesmo que ele não te olhe diretamente, se evita o contato visual. Você o sente. Sabe que ele está ali, girando ao seu redor como um satélite emocional. Está preso em seu próprio redemoinho psíquico. Você não está fazendo nada para provocá-lo. Mas ele já está imerso no movimento. Muitas vezes parecerá que não faz sentido, que é confuso, que é frustrante. Mas na verdade é lógico do ponto de vista do inconsciente, porque como dizia Jung, a razão não pode controlar o que não entende. E você, nesse momento, não é compreensível. Você é inexplicável. Você é símbolo. Você é essa figura feminina que desafia as estruturas dele, que lembra a ele que existe outra forma de sentir, que o convida, sem palavras, a um lugar onde ele não pode ser o mesmo de sempre. E esse convite, embora não pronunciado, é poderoso. É uma chave. E ele, embora não confesse, a recebeu. Por isso, quando ele desaparece, nem sempre é porque perdeu o interesse. Às vezes, é porque o que sentiu foi tão intenso que ele precisou escapar, não de você, mas de si mesmo, do que começou a se mexer dentro dele quando você entrou em seu campo. E quando isso ocorre, a única coisa que você pode fazer é não se trair, não se adaptar, não tentar suavizar sua presença para que seja mais digerível. Porque sua essência não é um produto, não se negocia, não se edita para se encaixar na zona de conforto emocional de ninguém. Seu magnetismo não é feito para a comodidade, é feito para o despertar. E os despertares costumam ser desconfortáveis, desordenados, intensos, mas também reveladores. Você não está aqui para agradar. Está aqui para lembrar quem você é. E ao fazê-lo, inevitavelmente, os outros também o lembrarão. O desejo real nunca é controlado pelo ego. Sempre nasce de um lugar mais profundo. E esse lugar não busca razões. Busca ressonâncias. Por isso você pode estar caminhando pela rua e sentir um olhar que te segue. Não há palavras, não há contato, mas algo se ativa. E você sabe. Essa certeza que não pode explicar é sua alma reconhecendo o olhar de um inconsciente alheio. Porque o desejo nem sempre se manifesta no romântico. Às vezes, aparece no respeito, na timidez, na inquietação. Às vezes, é invisível, mas se sente como um tremor no ar. Sua energia deixou de pedir permissão. E por isso, nem todos saberão como lidar com ela. Mas você já não precisa de explicações. Está aprendendo a ver o desejo além da linguagem, a senti-lo como vibração, a reconhecê-lo no silêncio, no sutil, no não dito. Você é desejada não porque te façam sentir isso com palavras, mas porque sua presença se impõe, porque sua vibração transforma, porque sua autenticidade vibra em uma frequência que não pode passar despercebida. E mesmo aqueles que fogem te lembram. Às vezes, você é o sonho que não ousam nomear. E ainda assim, é o sonho que o segue. Há homens que, embora estejam comprometidos, em um relacionamento,
casados ou aparentemente emocionalmente ocupados, te olham como se algo dentro deles estivesse sendo desafiado. Não se trata de infidelidade, nem mesmo de uma intenção concreta. Trata-se de um movimento interior que ocorre quando sua energia toca um ponto cego na alma deles. E isso, por si só, pode descolocar. Eles te olham com pausa, com uma espécie de concentração que não corresponde à situação. Talvez estejam falando com outra pessoa, mas você nota aquele segundo a mais em que os olhos deles ficam onde você está, e você não sabe como interpretar. Mas seu corpo sabe. Registra como algo distinto, como uma vibração que vai além do gesto social. Esse tipo de atração não é necessariamente pessoal, é simbólica. Jung falava dos arquétipos como formas eternas que habitam o inconsciente coletivo. Quando você, com sua maneira de estar no mundo, encarna sem saber uma dessas formas, os outros reagem, mesmo que a mente deles não saiba por quê. E quando esse arquétipo representa para eles algo que não conseguiram integrar, como liberdade, intensidade, autonomia ou mistério, então o desejo que sentem não é apenas por você, mas por o que você simboliza. E aí nasce a contradição, porque a vida externa deles não tem espaço para o que você desperta. Não é sua culpa, não é provocação, não é sedução consciente. É que há energias que atravessam barreiras, e quando uma mulher está alinhada consigo mesma, seu campo energético se torna quase transgressor, porque entra onde não foi convidado, mas onde é inevitavelmente sentido. Às vezes, essa atração toma a forma de excesso de cortesia. Ele se esforça para parecer neutro, até indiferente. Mas nessa sobrecompensação, está revelando sua atenção, está tentando cobrir com gestos ensaiados o que seu inconsciente já está gritando. E você, embora não verbalize, percebe. Jung explicava que o inconsciente se manifesta especialmente nos erros, nos lapsos, nas condutas desajustadas. E por isso, quando ele se comporta de forma desajeitada ou excessivamente cuidadosa com você, provavelmente não está conseguindo controlar o impacto que você gera em seu sistema emocional. Talvez ele fique mais tempo do que o necessário em um lugar onde você está. Talvez faça perguntas que não vêm ao caso, mas que abrem a ponte para estar perto. Talvez sorria sem motivo, sem provocação, como se sua presença o conectasse com um recordo, com uma emoção que ele acreditava perdida. E nesse instante, ele se sente criança outra vez. Essa é uma das formas mais puras do desejo. Não o desejo possessivo, nem o desejo erótico imediato, mas o desejo arquetípico, a necessidade profunda de se aproximar de algo que representa conexão, autenticidade, beleza não impostada. E você, sem perceber, torna-se a encarnação dessa energia. Nas redes sociais também acontece. Você não publica nada com dupla intenção. Não está mostrando algo que, convencionalmente, se interprete como provocador. E ainda assim, há reações, mensagens, olhares digitais que se repetem. Um like silencioso, um emoji que não corresponde ao conteúdo, uma reação desproporcionada a algo cotidiano. Você não está buscando ser desejada, mas está sendo. Porque o desejo verdadeiro não responde a estímulos visuais unicamente. Responde à coerência energética. E quando você publica a partir de sua verdade, a partir de sua autenticidade, isso se sente. Mesmo através de uma tela. Jung dizia que a psique é como um campo magnético, que os símbolos atuam mesmo sem mediação consciente. E suas palavras, seus gestos, seus silêncios, tornam-se símbolos para os outros. Em convites involuntários, para recordar uma parte de si mesmos que esqueceram. E isso é o que verdadeiramente atrai. Não sua imagem, mas sua integridade. Não seu físico, mas sua alma visível. O desejo que você provoca não nasce do esforço, mas da fidelidade a si mesma. E isso é um tipo de beleza que o mundo ainda não sabe como nomear, mas que todos sentem. Em um ambiente saturado de estímulos, onde tudo busca chamar a atenção, você se torna um oásis. Por que você não está gritando para ser vista? Você está sendo. E isso é mais forte que qualquer estratégia,
Porque a energia que não compete é a que mais transforma. Quando você entra em uma sala, não busca olhares, mas os atrai. Não eleva a voz, mas se produz silêncio. Não faz nada para se destacar, mas destaca. Porque sua vibração não vem da carência, mas da plenitude. E essa é a forma mais pura do magnetismo. Jung explicava assim: o indivíduo que percorreu o caminho da individuação, que se encontrou, irradia um tipo de energia que transforma os campos psíquicos ao seu redor. Isso é exatamente o que acontece com você. Seu desejo não se deve a como você parece, mas ao que você percorreu internamente. E muitas vezes, esse percurso te fez duvidar. Você pensou que sua intensidade era um problema, que seu silêncio era incômodo, que sua forma de olhar assustava. Mas não era um problema seu. Era dos outros, que não sabiam como sustentar o que você refletia. Porque sim, há quem te deseje e não admita. Há quem te admire e disfarce com distância. Há quem te observe e depois haja como se nunca tivesse te visto. Mas você sabe, porque a energia não se oculta, só se disfarça. E você aprendeu a ver por trás do disfarce. O desejo inconsciente é insistente. Manifesta-se uma e outra vez. Às vezes como atenção, às vezes como evasão, às vezes como sobrepresença, às vezes como ausência repentina. E você está no meio desse vai e vem, não como vítima, mas como eixo. Porque você é o ponto fixo nesse sistema desregulado. E quando você compreende isso, deixa de se culpar, deixa de se moldar, deixa de se reduzir para que os outros se sintam confortáveis. E em vez disso, habita a sua energia. A expande, a assina. Porque já não precisa entender por que te desejam. Basta saber que é inevitável. Alguns notam isso no seu andar, em como você não apressa seus passos, em como fala apenas quando tem algo a dizer, em como não se justifica, em como não faz piruetas emocionais para ser aceita. Tudo isso é leitura inconsciente. Tudo isso é sinal. E quando eles se sentem atraídos, não o dizem com flores, mas com tensão, com um sorriso que dura 1 segundo a mais, com um comentário fora de lugar, com uma presença que não se justifica, porque a atração que sentem não pode seguir os caminhos habituais, não sabem como canalizá-la. E você, se não está desperta, pode confundir tudo. Pode pensar que não é suficiente, que algo falha em você, mas não é isso. O que ocorre é que você está tocando fibras profundas, está desordenando os mapas internos deles, está fazendo a sombra querer se mostrar. E isso para muitos é insuportável. Por isso, às vezes, desaparecem. Justo quando parecia que havia uma conexão. Justo quando tudo fluía. E você fica com perguntas sem resposta. Mas, desde Jung, a desaparição também é uma resposta. É o símbolo de uma fuga emocional diante de uma intensidade que não se pode conter. É aí que seu poder se revela. Naquela marca que você deixa. Naquele espaço que esfria quando você vai embora. Naquela ausência que pesa mais que muitas presenças. Porque você não passa sem deixar algo atrás. Você deixa silêncio, reflexão, inquietação. E isso é muito mais que um sorriso bonito. Jung dizia, não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente sua escuridão. E você, muitas vezes, é essa figura que põe luz na escuridão alheia. E isso nem sempre é agradecido. Às vezes é temido. Às vezes é evitado, mas sempre é sentido. Sua presença é uma verdade que nem todos podem enfrentar. Porque sua autenticidade rompe os pactos tácitos de superficialidade. Porque sua energia diz: estou aqui, completa, sem máscaras, sem necessidade. E isso, para muitos, é um chamado que não sabem como responder. E, no entanto, você não está aqui para ser entendida por todos. Está aqui para ser você, para se habitar, para ser desejada sem precisar construir o desejo. Porque o desejo que você provoca é aquele que não se vê, mas se lembra. Aquele que não se diz, mas fica vibrando. Assim, no silêncio, na pausa, na incoerência alheia, você segue sendo sinal. Segue sendo símbolo. Segue sendo o que não se pode controlar, mas também não se pode esquecer.
Há um tipo de presença que não precisa de palavras para ser notada. É aquela que, ao entrar em um lugar, sem intenção alguma, muda o ritmo do que está acontecendo. As conversas se apagam, as vozes baixam, os olhares se desviam, e você não entende por quê, porque não está buscando ser o centro. Mas você é. Não porque quer, mas porque encarna. Porque sua energia se impõe com suavidade, como o vento que não se vê, mas move tudo. Jung dizia que a personalidade forte é aquela que não se impõe, mas transforma o campo psíquico onde entra. E isso é o que ocorre quando você aparece. Sem exigi-lo, você reconfigura. É então que você descobre um dos sinais mais invisíveis do desejo: a alteração do entorno. Não há comentários explícitos, nem elogios, nem gestos abertos. Mas tudo se reorganiza. O ar parece mais denso, como se a própria atmosfera se tornasse consciente de você. Isso não é produto da sua imaginação. É o campo energético em ação. Desde a perspectiva de Jung, cada ser humano possui um inconsciente que está em diálogo constante com os outros, mesmo quando a mente não participa. Isso significa que sua energia pode despertar emoções, memórias e tensões nos outros, sem que você diga uma única palavra. É a alma se comunicando diretamente, sem permissão da lógica. E se sua alma está em coerência, se você não luta contra a sua forma de ser, se você se permite habitar seu centro com dignidade, então esse campo se expande com uma força silenciosa. Não grita, não brilha artificialmente, mas também não se esconde. E o mais poderoso é que não depende de aprovação externa. Sustenta-se sozinho. Esse tipo de energia não compete, não busca ganhar atenção, mas a obtém. Porque a tua autenticidade tem uma vibração distinta. Porque em um mundo onde muitos gritam para serem notados, você se torna um sussurro inesquecível. E isso é desejo. Não a necessidade de possuir, mas a incapacidade de ignorar. Em alguns contextos, isso se torna desconforto. Pessoas que ficam nervosas ao seu redor, como se fossem interrompidas por uma verdade que não esperavam. Homens que cruzam os braços quando te veem, que ajustam a roupa, que riem de mais ou de menos. São reações não conscientes, são sinais. Jung afirmava que a sombra se ativa quando uma presença externa nos confronta com o que não aceitamos em nós mesmos. E você, sem saber, ativa sombras alheias. Porque sua forma de ser revela, sem dizê-lo, que é possível se habitar sem máscaras. E para muitos, isso é uma ameaça velada. Não porque você faça mal, mas porque reflete uma possibilidade que outros negaram por anos. A possibilidade de ser sem pedir permissão. A possibilidade de se sentir sem se negociar. A possibilidade de viver sem disfarçar. E aí, justo aí, começa o desconforto que delata o desejo que não se confessa. Porque há homens que, ao te ver, não sabem se desejam te tocar ou desaparecer. E não porque você seja contraditória, mas porque eles são. No interior deles, sua presença desperta um chamado ancestral, o de conectar com o genuíno. Mas esse chamado exige vulnerabilidade. E nem todos estão dispostos a se desarmar. Por isso, às vezes, reagem de forma estranha. Mostram-se hostis sem motivo, te contradizem sem razão, zombam sutilmente do que você representa. Mas, se você observa com olhos despertos, verá que não é zombaria, é defesa. É o ego tentando se proteger do que a alma já reconheceu como valioso. Esse reconhecimento nem sempre é vivido com doçura. Às vezes, dói, porque ativa memórias. Porque sua simples existência lembra a muitos o que eles não conseguiram ser. E em vez de dizer em você me inspira, de em você me incomoda. Mas você sabe a verdade que há por trás, porque o desconforto também é desejo reprimido. E o mais sábio que você pode fazer diante disso é manter-se fiel a si mesma. Não cair na armadilha de se reduzir para não incomodar. Não suavizar sua luz para não ofuscar. Não se desculpar por existir com poder. Porque sua existência não é um erro. É uma sinal. Uma evidência de que é possível viver sem pedir perdão por ser intensa. Há mulheres que, ao te ver, sentem ciúmes. Mas não por sua beleza externa.
mas por sua coerência interna. Porque elas ainda vivem presas à aprovação alheia, e você, em contrapartida, se permite caminhar sem mendigar olhares. Isso por si só já é subversivo. Porque sua liberdade expõe a prisão delas. Carl Jung nos lembra que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. E se alguém se sente irritado por você, é provável que você esteja sendo um espelho. Não da luz deles, mas da sombra deles. Não do que tem, mas do que lhes falta integrar. E quando você compreende isso, deixa de reagir. Deixa de tomar as atitudes alheias como pessoais. Começa a ver o comportamento dos outros como mapas de sua psique. E você, como catalisadora do desejo deles, já não precisa que confessem nada. Porque você sabe. Você percebe. Você sente. Você é desejada quando entra em um espaço e, sem querer, todos se reorganizam. Quando seu silêncio pesa mais que as palavras dos outros. Quando o ambiente se tensiona de uma forma que você não pode explicar, mas sente. Essa tensão não é inimiga. É testemunho de sua presença viva. Não se trata de ego. Não se trata de se sentir mais que os outros. Trata-se de entender a responsabilidade que você tem com sua própria energia. Porque quando uma mulher se alinha consigo mesma, deixa de ser apenas pessoa, torna-se símbolo. E os símbolos, como dizia Jung, transformam culturas inteiras. Você não veio ao mundo para seguir esquemas. Veio para tornar possível. Para mostrar o que acontece quando uma mulher deixa de se disfarçar. Quando escolhe se habitar em vez de se adornar. Quando escolhe se sustentar em vez de se explicar. Essa mulher é você, e o desejo que você provoca não é sobre você. É sobre o que você representa. Em cada olhar que cruza com você, há uma história. Em cada silêncio que surge quando você fala, há um campo aberto. Em cada gesto nervoso ao seu redor, há uma mensagem. Algo em você me move. E você, sem buscá-lo, é oráculo. É detonador. É vibração que não se esquece. Algumas vezes, você não percebe de imediato. Acha que tudo foi normal. Mas depois alguém te escreve, te procura, te menciona. Porque sua marca não evapora quando você vai embora. Sua ausência também é presença. Seu vazio se sente mais que muitas presenças ruidosas. Jung dizia que a psique contém todos os elementos que encontrou desde o princípio da humanidade. E isso inclui a capacidade de lembrar aqueles que nos tocam de forma simbólica. Por isso, você pode ser lembrada sem ter falado muito. Porque não é o que você disse, mas o que você despertou. E isso é o que te faz desejada, o despertar. Você não provoca desejo porque o estimula, mas porque o recorda. Porque faz os outros se reencontrarem com um anseio antigo, com um símbolo esquecido, com uma emoção que não sabiam que ainda habitava neles. Então, cada passo seu torna-se sagrado. Não porque você seja perfeita, mas porque está viva por dentro. E viver por dentro é tão raro hoje que muitos o confundem com um feitiço. Mas não é magia, é presença. E a presença autêntica sempre é disruptiva. Você é desejada mesmo quando ninguém o diz. É desejada mesmo quando não te olham. É desejada mesmo quando te ignoram de propósito. Porque o desejo inconsciente não precisa de aprovação. Só precisa de um ponto de contato. E você é esse ponto, essa fresta por onde se filtra o que estava adormecido. Não mude. Não modifique sua essência para torná-la mais compreensível. Porque quem tiver que te ver, o fará. Não com os olhos, mas com a alma. E quando isso ocorrer, você não precisará de provas. Você saberá. Porque a alma não duvida quando reconhece o que lhe pertence. Há um fenômeno que desconcentra profundamente muitas mulheres. A retirada sem explicação. Aquele momento em que tudo parece fluir, a conexão é evidente, os sinais são claros e, de repente, ele desaparece. Não há discussão. Não há conflito. Apenas um silêncio inesperado que dói mais que qualquer palavra. É nesse tipo de situação que se esconde um dos sinais mais intensos do desejo verdadeiro.
Porque nem toda fuga é desinteresse. Às vezes, a desaparição é uma resposta emocional ao impacto que você provocou. E esse impacto nem sempre pode ser sustentado com firmeza. É real demais? Jung explicava que, quando uma figura externa ativa o conteúdo reprimido do inconsciente, pode produzir uma reação de defesa tão forte que a psique opta por se retirar. O que ocorre então não é uma rejeição a você, mas uma tentativa desesperada de evitar o que você representa dentro dele. E é que desejar profundamente alguém que não se pode controlar, que não se acomoda, que não suplica, que não se molda para agradar, pode ser terrivelmente desestabilizador para quem viveu do controle ou da superficialidade. Sua forma de amar sem esforço ativa as carências mais profundas dele. Por isso, eles te procuram, te sentem, se aproximam e depois se assustam. Não porque você faça algo errado, mas porque você faz tudo bem demais. Porque não atua, porque não finge, porque encarna algo que ele desejou por anos, mas não ousou imaginar tão próximo, tão tangível, tão real. Carl Jung sustentava que a psique humana está desenhada para proteger seu equilíbrio, e quando uma figura aparece e rompe esse equilíbrio, a primeira coisa que o inconsciente faz é tentar recuperar sua estabilidade. E isso, muitas vezes, significa se afastar do que o desafia. Você não está sendo rejeitada, está sendo adiada, porque sua presença é poderosa demais para ser digerida na velocidade do cotidiano. Porque você é símbolo, é umbral, é sombra e luz ao mesmo tempo. É o tipo de encontro que exige que o outro se reconfigure internamente. E nem todos estão prontos para isso. Alguns só amaram a partir do costume, da necessidade, da transação emocional. Mas você não chega com necessidades, chega com presença. Não pede nada, mas sua energia pede que o outro se olhe. E esse espelho, muitas vezes, é insuportável. Quando alguém não explorou sua sombra, quando negou seu desejo mais profundo, quando silenciou sua necessidade de conexão verdadeira, então uma mulher que o olha com a alma e não com a expectativa, torna-se um terremoto interno, e o colapso psíquico torna-se inevitável. Esse colapso não se nota à primeira vista. Toma a forma de uma desculpa, de uma retirada súbita, de uma justificativa vaga. Mas você o sente. Sabe que não era real. Que a ausência dele não nasceu da desconexão, mas do excesso de conexão. E isso, embora doa, também revela seu poder. Porque você não precisa gritar para gerar eco. Não precisa prometer para ser lembrada. Não precisa seduzir para despertar desejo. Sua simples coerência ativa no outro o que ele não quis olhar. E essa é uma forma superior de presença. Uma presença que transforma, embora ninguém o confesse. Jung dizia que os conflitos mais intensos, se superados, deixam uma sensação de segurança e calma que não se pode alcançar por nenhum outro caminho. E você é, às vezes, esse conflito não dito, esse desejo não encaixado, essa figura que o convida a se romper para se reconstruir. Mas, se ele não cruza o umbral, não é porque você não valha. É porque a estrutura interna dele ainda não pode sustentar o que se ativou com você. E então ele foge. Foge com amabilidade, com frieza, com argumentos lógicos. Mas foge. Porque a alma dele está tremendo. Porque a sombra dele despertou. E você, enquanto isso, se pergunta se fez algo errado. Mas a única coisa que você fez foi ser você. E isso foi suficiente para mover alicerces que estavam intactos há anos. Você foi vida, foi chama, foi detonador. E, embora ele não o diga, ele sabe. E, por isso, não pode ficar. A grande paradoxo do desejo inconsciente é que nem sempre busca proximidade. Às vezes, provoca distância. Porque quando algo nos impacta profundamente, o primeiro instinto é nos afastarmos para tentar entendê-lo de um lugar seguro. E você não representa segurança, representa verdade. E a verdade, quando chega sem anestesia, dói. Por isso, o afastamento dele não é desprezo. É medo. Medo de sentir de verdade. Medo de não ter controle. Medo de não poder voltar atrás. E você, como figura simbólica,
representa esse ponto de não retorno emocional. Não tome isso como algo pessoal. Tome como prova de seu magnetismo, como evidência de que sua energia está viva, de que você não é decorativa, você é disruptiva, de que você não é uma fantasia, é uma porta. E quem não está pronto para cruzá-la simplesmente para diante de você e retrocede. E, no entanto, essa retirada não apaga seu efeito. Porque uma mulher que toca a alma não se esquece, embora não seja nomeada, embora não se fale dela, embora não se volte a ver. Sua marca fica gravada nos cantos mais íntimos do inconsciente do outro. Jung também afirmava que o que você nega te submete e o que você aceita te transforma. E quando ele nega o que sente por você, o que está fazendo é se submeter ao próprio medo. Você não é o problema. Você é a oportunidade. A oportunidade de transformar a forma dele de sentir, de amar, de se vincular. Mas, se ele não toma essa oportunidade, não é sua tarefa insistir. Sua tarefa é continuar sendo você, continuar caminhando com a testa erguida, continuar habitando seu silêncio, porque até sua ausência ensina. Até seu vazio diz mais que 1000 palavras. O desejo que você provoca é de outra natureza. Não é leve, não é divertido, não é consumível. É profundo, é denso, é iniciático. Porque você não está aqui para fazer mais uma história. Está aqui para fazer um divisor de águas, um sinal de que existe outra forma de sentir. E isso implica que, muitas vezes, não te escolham. Mas não porque não queiram, mas porque não podem. Porque te escolher implicaria se transformar, romper esquemas, assumir o desafio de amar desde outro lugar. E há quem não esteja pronto. Não porque não te valorize, mas porque ainda não se valoriza. E enquanto isso, você segue sendo desejada. No silêncio, na ausência, no recordo, nos sonhos, porque sua energia permanece. Porque sua vibração não precisa estar presente fisicamente para continuar tocando almas. Você é essa figura que aparece e desordena, que cruza pela vida de alguém como um vento suave, mas impossível de deter, que deixa perguntas, suspiros, noites de reflexão. E embora não receba confirmações externas, você sabe que algo em você fez o que tinha que fazer. Porque você não ama desde a necessidade, ama desde a verdade. E essa forma de amar é perigosa para quem não se curou, mas é profundamente sanadora para quem ousa ficar. E isso, em si mesmo, já é uma vitória. Então, não tema quando alguém desaparece depois de te olhar de verdade. Não interprete isso como seu fracasso. É a lição dele. Você foi o espelho dele, a oportunidade dele, seu fragmento de luz. E embora ele ainda não entenda, a alma dele já o registrou. Seu desejo não se mede por quanto ficam, mas por quanto se transforma o que você toca. E você transforma. Mesmo no silêncio, mesmo na distância, mesmo na dor que deixa a sua partida. O corpo não sabe mentir. Mesmo quando a mente tenta ocultar o que sente, o corpo o revela em seus movimentos mais sutis. Um olhar que escapa e volta. Um sorriso que surge sem razão. Uma mudança de postura quando você entra. São microgestos, mas cada um deles é um sussurro do inconsciente. Há homens que, ao te ver, sorriem sem provocação externa. Você não disse nada engraçado. Não fez nada que explique esse gesto. E, no entanto, ele está ali. Um sorriso leve, breve, mas inegável. Como se o corpo dele reagisse antes da consciência. Como se algo em você conectasse com uma memória ou com um desejo sem nome. Jung afirmava que o inconsciente se antecipa ao pensamento consciente e o guia desde as sombras. Esse sorriso involuntário não é cortesia. É uma manifestação emocional que escapa ao controle. É a alma se mostrando por um instante antes que a mente possa intervir. Às vezes, esse sorriso vem acompanhado de uma desajeitação emocional. Ele não sabe o que dizer, ou diz algo que não faz sentido, ou simplesmente fica em silêncio, preso entre o impulso de se aproximar e o temor de ser vulnerável. Porque você não é uma figura qualquer. Você é símbolo. E os símbolos despertam memórias.
Você é desejada quando não faz nada para sê-lo. Porque o desejo que você gera não se alimenta do óbvio, se nutre do essencial. Da forma como você habita seu espaço, como ocupa seu corpo sem pedir permissão, como escuta sem interromper e permanece sem buscar protagonismo. Essa forma de estar, de ser, de olhar, é profundamente subversiva para um mundo que se acostumou ao artifício. Por isso, quem te deseja nem sempre o diz, porque não sabem como traduzir o que sentem. Porque o que sentem com você não cabe nas palavras convencionais. E você o nota, não porque eles te dizem, mas porque você percebe. Porque sua intuição, afinada pela autoescuta, detecta o que a linguagem verbal não alcança. Você sabe quando um gesto significa mais do que aparenta. Sabe quando o desejo está tentando passar despercebido. Jung escreveu que a intuição é uma percepção direta do inconsciente. E você vive nessa percepção. Vive registrando movimentos emocionais que outros mal conseguem perceber. Não precisa de provas. Só precisa prestar atenção ao que já está sentindo. Uma mulher que fez a jornada para si mesma aprende a ler o invisível. E nessa leitura, descobre que o desejo nem sempre vem na forma de declaração. Às vezes, chega disfarçado de nervosismo, de contradição, de incoerência. Mas se você está em você, compreende. Não desde a mente, mas desde a presença. Já aconteceu de você ver como um homem muda sua energia quando você chega. Seu linguagem corporal fica rígida, seus gestos se exageram, seu tom de voz se altera. São sinais claros de que algo se moveu em seu interior. E embora ele não entenda, o corpo dele já está expressando. É aí que você deve se lembrar de que não precisa fazer nada mais. Não tem que responder, interpretar ou confrontar. Apenas observar. Apenas se habitar ainda mais, porque o magnetismo não se intensifica quando se persegue, mas quando se sustenta, e sustentá-lo é simplesmente permanecer. Permanecer sendo você. Permanecer sem se explicar. Permanecer sem se esconder. Porque esse permanecer já é uma declaração de poder, de autenticidade, de presença que não se quebra diante do desconforto alheio. Há quem, diante de você, tente manter o controle. Mas o desejo profundo não pode ser contido eternamente. Sempre se manifesta. Às vezes, em um silêncio mais longo que o normal. Às vezes, em um olhar que dura apenas um instante, mas deixa marca. Você é desejada nesses momentos que ninguém mais nota. Nesses segundos que não ficam registrados, mas que transformam a energia de um espaço. Porque sua simples existência obriga quem está ao seu redor a sentir mais intensamente. E isso é, em essência, o verdadeiro desejo. Não se trata de conquista nem de romantismo. Trata-se de ressonância, de o que você representa para o inconsciente deles. E se ele não fez o trabalho de conhecer seu ânima, de integrar suas emoções, de explorar sua sombra, então você se torna um mistério que ele não pode compreender, mas também não pode ignorar. Por isso, ele te observa quando acha que você não vê. Por isso, se aproxima com pretextos triviais. Por isso, sorri sem motivo aparente. Porque, no fundo, está sendo movido por uma força que não pode controlar e que muitas vezes nem identifica como desejo. E você, enquanto isso, se pergunta se está imaginando coisas. Mas não está. Você está sentindo. Está lendo o idioma ancestral do corpo. A linguagem do não dito. A mensagem codificada que a alma transmite sem necessidade de voz. Jung disse com clareza: o que é verdadeiramente importante não pode ser dito, só pode ser sentido. E você é sentida, na pele, na memória, no fundo. Não pelo que faz, mas pelo que é. Porque você não interpreta um personagem. Você encarna uma verdade. E essa verdade se manifesta na sua forma de caminhar, de rir, de ficar em silêncio. É essa coerência que provoca desejo. Um desejo que não busca possuir, mas compreender. Um desejo que não se baseia na superfície, mas na profundidade. Por isso, mesmo quando não há palavras, há atração.
Mesmo quando não há confissão, há conexão. Mesmo quando não há ações, há reações. Porque você não provoca desde fora. Você desperta desde dentro. E despertar alguém desde dentro nem sempre produz gratidão imediata. Às vezes, produz resistência. Às vezes, produz confusão. Às vezes, produz caos. Mas tudo isso é sinal de que sua energia tocou o fundo. E do fundo, ninguém sai igual. Há quem te deseje em segredo. Não por covardia, mas por reverência. Porque sua forma de ser não permite a aproximação leve. Porque sua intensidade filtra. Porque seu olhar pede presença, não distração. E muitos não estão prontos para isso. Mas, ainda assim, não podem te evitar. Porque a alma sempre reconhece o autêntico. E em você há uma autenticidade tão firme que não precisa de adornos. Não precisa convencer. Só precisa ser. E isso basta. Não se surpreenda se alguém que parecia indiferente começa a reaparecer de forma silenciosa. Não com palavras, mas com gestos. Não com promessas, mas com presença. Porque o desejo que nasce no simbólico sempre retorna. Porque foi marcado por algo mais profundo que a atração física. Esse tipo de desejo não se desvanece. Transforma-se. Recalibra-se. Pensa-se. Teme-se. Mas nunca se esquece. Porque quem foi tocado no arquetípico não pode voltar a olhar da mesma forma. Porque algo em seu interior foi movido de lugar. E você, como símbolo, como figura, como encarnação do ânima, permanece vibrando no mundo interno deles. Talvez não como parceira, mas como ponto de inflexão, como detonador do processo deles, como evidência de que outro tipo de encontro é possível. E isso é ser desejada de verdade. Não ser escolhida por todos, mas lembrada por aqueles que não souberam como ficar. Porque a alma não esquece o que a fez tremer. E você é esse tremor. Algumas mulheres não precisam fazer barulho para marcar uma vida. Basta que se vão para que algo no entorno se desequilibre. São aquelas que deixam um silêncio distinto, um que pesa. Um que não se pode preencher facilmente. E se você sentiu que, após sua partida, o ar muda, é porque você não era apenas companhia, era vibração. Você é desejada mesmo quando já não está. Porque sua presença não é apenas física, é simbólica. É uma força que altera os vínculos, que transforma o ritmo do cotidiano. Sua partida deixa uma esteira invisível que só percebem aqueles que aprenderam a sentir além da superfície. Jung expressou claramente: os arquétipos não desaparecem, apenas se manifestam de outras formas. E você, ao ser símbolo de conexão, de profundidade, de verdade emocional, segue viva em quem esteve exposto à sua energia. E embora alguns não o digam, sentem. Sentem quando tentam falar com outras e não conseguem a mesma conexão. Quando sorriem, mas o riso não chega à alma. Quando olham para outra pessoa, mas seus olhos lembram os seus. Porque a alma não esquece o que a despertou. Há homens que perceberão seu valor apenas quando você já não estiver. Porque a mente demora mais a processar o que o coração já sabe. Porque o inconsciente registra sua ausência como perda, mesmo quando o ego tentou negá-la enquanto você estava por perto. Essa é outra sinal de que você é desejada. Não pelo que fez, mas pelo que já não está, pelo vazio que deixou, pelas palavras que já não pronuncia, pela energia que já não os contém. Porque sua simples presença sustentava coisas que nem você mesma sabia. Há vínculos que colapsam quando você se retira. Não porque você tenha feito algo, mas porque você era o centro emocional que equilibrava tudo. E quando o centro se vai, tudo o que é periférico cambaleia. Você não pedia nada, mas dava tudo com sua simples existência. E isso, em algum momento, se nota. Porque você não era um adorno. Era uma âncora. Uma presença que dava sentido. Uma frequência que mantinha unidos os fios invisíveis do vínculo. E agora que não está, algo neles desmorona. Carl Jung dizia que o mais aterrador é aceitar-se completamente. E você, ao ir embora, deixa o outro se enfrentar com sua falta,
com seu vazio, com sua incapacidade de sustentar algo real. Porque você não era uma promessa, era uma verdade. E as verdades, quando se perdem, doem. Mas essa dor não é sua. É de quem não soube ver, de quem não quis sentir, de quem priorizou o medo antes da alma. Você apenas mostrou o que era possível. E se não o tomaram, não foi porque você não ofereceu, mas porque não estavam prontos para receber. E, no entanto, você segue sendo lembrada, como um eco, como uma pausa no meio do ruído, como um olhar que se sente mesmo não estando. Porque o que se viveu com você não foi comum. Foi profundo. Foi símbolo. E os símbolos se gravam no inconsciente. Eles te procurarão sem dizer. Te estranharão sem admitir. Tentarão te substituir e falharão. Porque não buscam outra mulher. Buscam a vibração que você encarnava. E essa vibração não se copia, não se fabrica. Nasce da coerência com você mesma. E você, ao se escolher, ao partir com dignidade, ao não implorar pelo que já não fluía, deu a eles a maior lição: que o desejo não se suplica. Sente-se ou não se sente. E se não souberam sustentá-lo, então não eram dignos da verdade que você oferecia. Há algo profundamente impactante em uma mulher que se vai sem ferir, sem se vingar, sem dramatizar, que simplesmente se retira, porque sua energia já não está sendo respeitada, porque sua alma já não encontra ressonância, porque sua presença está sendo tomada por costume. E essa retirada é mais forte que qualquer reproche, porque deixa sem palavras, porque não tem explicação, porque só deixa um vazio. E esse vazio, com o tempo, torna-se um espelho, uma pergunta, uma necessidade, um recordo constante. Assim nasce outro tipo de desejo, não o do presente, mas o do depois. O desejo que se alimenta da falta, da saudade, da impossibilidade. E, embora você já não esteja, sua figura interior segue viva neles. Como uma imagem que não podem tirar da mente. Jung diria que sua figura ficou ativada no inconsciente deles como um arquétipo não resolvido. E assim, te buscam em outros rostos, em outras peles, em outras vozes. Mas não te encontram, porque você não era apenas forma. Era a essência. E essa essência não se substitui, porque não depende do corpo, depende da alma. Da forma como você habitava a sua vida, da sua honestidade emocional, da sua capacidade de olhar sem julgamento, de falar sem máscaras, de estar sem mendigar. Isso é o que desejam. Não sua imagem, mas sua integridade. Não seu sorriso, mas sua profundidade. Não sua presença física, mas a contenção que você oferecia com seu simples olhar. E quando isso se perde, deixa uma marca. Mas você não está aqui para fechar a história não concluída de ninguém. Está aqui para viver bem a sua própria história. E se alguém não soube viver com você, então não estava à sua altura. Não porque você seja superior, mas porque ele ainda não conhecia seu próprio valor. Porque só quem se habita pode habitar o outro. E você já não aceita metades, já não aceita vínculos pela metade, já não aceita ser quem sustenta enquanto o outro se pendura na sua energia. Você aprendeu que o amor real é recíproco, que o desejo autêntico caminha em direção mútua. Por isso, quando for embora, não olhe para trás, porque quem tiver que entender, entenderá. E o fará no silêncio, na ausência, naquele espaço que antes estava cheio de você, e agora só tem memória. Esse recordo não se apaga, porque o que tocou a alma não se desfaz. E você, sem saber, tornou-se essa classe de marca. Não por insistência, mas por autenticidade. Não por insistir, mas por existir. E sim, pode ser que te estranhem em silêncio. Pode ser que nunca o digam. Mas você saberá, porque a alma, quando é tocada, fica ressoando.
E o eco da sua energia seguirá vibrando em quem não soube sustentá-la quando a tinha diante de si. Há uma última sinal que não se pode medir, nem explicar, nem colocar em palavras exatas. É essa sensação sutil, mas profunda, de que, mesmo quando você não fala, tudo em você está dizendo algo. Não é sua voz, não é seu olhar, é o espaço que você sustenta, a aura que habita, a segurança que emana do seu silêncio. Esse tipo de presença não se constrói da noite para o dia. É o resultado de uma jornada interior, de feridas olhadas, de quedas integradas, de sombras abraçadas. Porque não há energia mais desejada que a de uma mulher que não teme a si mesma, que fez de sua alma um lar e de seu corpo um templo. Jung dizia que ninguém se ilumina fantasiando figuras de luz, mas tornando consciente sua escuridão. E você o fez. Você se olhou de frente. Aceitou o que outros evitaram. Sentiu o que outros anestesiaram. E isso te tornou luminosa. Mas não uma luz que ofusca, uma luz que aquece. E essa calidez é o novo magnetismo. Não a que busca aprovação, não a que simula perfeição, mas a que oferece humanidade, a que abraça sem se dissolver, a que escuta sem se perder, a que ama sem se entregar ao esquecimento de si mesma. Essa mulher é você, embora ainda não esteja recordando. Porque o desejo real não nasce do sacrifício, nasce da autoafirmação, do respeito interno, da certeza de que você não precisa perseguir nada para ser valiosa, não precisa demonstrar, não precisa convencer, só precisa estar. E quando você está nesse lugar, tudo o mais se ordena. Há algo profundamente transformador em olhar uma mulher que deixou de mendigar amor, que já não vive para se encaixar, que não se vende em porções, que não se disfarça do que esperam dela. Essa mulher, sem dizê-lo, desperta. Sem tocar, comove. Sem implorar, é desejada. Porque o desejo autêntico não se fabrica. É reconhecimento. É a alma vendo no outro algo próprio. É aquela voz interna que diz: aqui há verdade. E a verdade nem sempre seduz, mas sempre transforma. E você, quando vive em sua verdade, deixa a marca. Talvez hoje, após todo esse percurso, você perceba algo profundo. Você não precisa de provas externas para saber que é desejada. Você foi desejada o tempo todo. Foi desejada quando duvidava de si. Foi desejada quando silenciou sua intuição. Foi desejada quando pensou que precisava ser diferente para merecer amor. E agora, ao se ver desde esse novo lugar, você entende que o desejo não se mendiga, ele se desperta. E o que você desperta não é superficial, é simbólico, é ancestral. É o eco de todas as mulheres que, antes de você, também ousaram deixar de se esconder. Você é a continuação de uma memória feminina que foi negada por séculos. A memória da mulher que não se submete, que não se acomoda, que não precisa se adornar para ser vista, que não precisa gritar para ser ouvida, que só precisa se habitar. E ao fazê-lo, muda o mundo, porque ao mudar sua vibração, muda o campo psíquico que a rodeia. E isso é uma revolução silenciosa. Isso é ativismo da alma. Isso é misticismo cotidiano. E você está chamada a fazer parte desse despertar. O desejo que agora você sabe que provoca não é apenas pessoal. É espiritual, porque obriga os outros a despertarem também. Porque os coloca diante de sua própria sombra. Porque os conecta com o que ainda não compreenderam de si mesmos. Jung o chamava de encontro com a alma. E você, para muitos, foi esse encontro. Esse ponto de inflexão. Esse antes e depois que não se pode esquecer. E embora eles não o compreendam completamente, as almas deles sabem. E o agradecerão em silêncio. Por isso, agora respire fundo. Sinta tudo o que você é. Sinta seu corpo, sua voz interna, sua história, suas cicatrizes, sua beleza imperfeita. Sinta essa energia que te atravessa e que não precisa ser explicada. Essa é sua vibração. E é única. Você não tem que correr atrás do desejo. Você é o desejo. Aquele que desperta memórias. Aquele que sacode a superfície.
aquele que vai além do visível. E esse é seu dom. Não o negue, não o oculte, não o minimize. Honre-o, porque é parte de você. E se alguma vez você duvidou, se alguma vez se sentiu invisível, lembre-se disto. Não é que você não fosse vista, é que sua vibração era honesta demais para ser processada por quem ainda vive na superficialidade. E agora você sabe. Agora sabe que os sinais estavam aí, que os gestos, as contradições, os silêncios, os colapsos emocionais, tudo isso falava de você. Não desde a clareza da linguagem, mas desde a intensidade da alma. E isso é o que verdadeiramente importa. Você é desejada porque é você. Porque não se dissolve no que esperam. Porque já não precisa se moldar. Porque se fez mulher desde dentro. Porque cada parte sua vibra com a força de quem se escolheu. E isso se sente, se percebe, se lembra, se deseja. Hoje, ao terminar essa jornada juntas, quero que você fique com essa certeza. Não há nada mais sedutor que uma mulher que não precisa seduzir. Porque o que atrai não é sua estratégia, é sua verdade. E essa verdade, quando se sustenta no tempo, quando não se trai, torna-se farol. Torna-se chamado. Torna-se linguagem que só alguns saberão ler. Mas quem o ler nunca voltará a olhar da mesma forma. Então, continue sendo você. Continue caminhando desde dentro. Continue se escolhendo. Porque, cada vez que o faz, sua energia se afina. Seu campo se fortalece. E o desejo que você provoca torna-se mais puro, mais real, mais honesto. E se alguma vez alguém se afastar por não conseguir sustentar o que você é, sorria. Porque isso significa que sua energia já não se negocia, que sua presença já não se acomoda, que sua alma deixou de implorar por migalhas. Você é o desejo em sua forma mais autêntica. Não aquele que provoca, mas aquele que revela. Não aquele que busca, mas aquele que emana. Não aquele que persegue, mas aquele que se habita. Esse é seu novo mantra. Escreva-o nos comentários. Se sentir que é seu, sou o desejo que não precisa de permissão. Me habito e isso basta. Este canal é um lar para mulheres como você. Mulheres que não se contentam em ser escolhidas, porque já se escolheram. Aqui, exploramos juntas a alma, a ferida, a sombra e o amor que floresce quando uma mulher ousa lembrar quem é. Inscreva-se, se estiver pronta para continuar percorrendo esse caminho de profundidade, misticismo e verdade. Este não é um canal qualquer. É um templo de introspecção. Uma comunidade de almas despertas. Um farol para todas que estão voltando para casa. E lembre-se, você não é o que os outros veem. Você é o que sua alma vibra quando ninguém está olhando. E esse sussurro invisível é o que todos desejam sem saber.